Esta é a entrevista na íntegra com o professor do Departamento de Oceanografia e vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador da Rede Clima, Moacir Araújo, convidado pela AFPEA para compor o episódio número 3 do podcast Mundo Pós-Pandemia. Você pode ouvir o podcast conduzido pelo jornalista Lucas Scherer, com os melhores momentos desta entrevista e de outros convidados, acessando a página da AFPEA por Direitos e Democracia no Spotify e em outras plataformas. Você também pode ouvir na íntegra as outras entrevistas deste episódio e de outros aqui no nosso canal do YouTube. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a essa 10ª entrevista da nossa série AFPEA Mundo Pós-Pandemia. Nessa rodada, nessa leva de conversas aqui, a gente falando sobre meio ambiente. Mais uma vez tenho comigo aqui o meu colega na produção do 3º episódio da série, o Gustavo Luedman, ele que é técnico de planejamento e pesquisa do IPEA. Gustavo, mais uma vez, obrigado pela parceria. Eu que agradeço essa possibilidade de estar aqui discutindo com vocês, Lucas, e com o professor Moacir. Pois é, vou já apresentar então o nosso convidado de hoje, o professor Moacir Araújo, professor do Departamento de Oceanografia e vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador geral da Rede Clima, que gentilmente atendeu o nosso convite para esse bate-papo. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Lucas. Obrigado, Gustavo. É um grande prazer estar aqui, né? Aproveito para saudar a AFPEA e parabenizar pelo trabalho que vem sendo feito. De fato, mais do que nunca, nós precisamos divulgar, né, temas importantes e que atingem a toda a sociedade. Grande prazer. Obrigado, prazer é nosso. E eu já começo então com a nossa pergunta padrão aqui nessa série de entrevistas. Um pedido, na verdade, para que o senhor nos fale um pouco sobre como enxerga o mundo que ingressou na pandemia, né? Aquele mundo que se constituía antes da chegada ou da descoberta, da disseminação da Covid-19, né? Como estava o clima, e quando a gente olha, né, para a água do planeta, como estávamos naquele final de 2019, início de 2020, hein, professor? Nós não estávamos muito bem, né? Assim, de fato, nós estamos passando por um momento muito crítico quando a gente pensa na questão ambiental, isso no planeta todo, né? E especificamente com os biomas, né? As agressões aos biomas estão em aceleração ainda em nosso planeta, e eu penso que os biomas marinhos, a situação também é muito semelhante, né? Eu acho que não é à toa que as Nações Unidas declararam a década dos oceanos, que começou agora em 2021, e, de forma geral, também declararam a década da recuperação dos ecossistemas no planeta, né? Isso aí é sintomático porque, de fato, nós não estávamos vindo numa rota muito satisfatória, minimamente satisfatória no que se refere à convivência, né? A convivência com o meio ambiente e enquanto seres que fazem parte do meio ambiente, né? Eu acho que essa concepção é algo que precisa necessariamente mudar, né? E a gente fala sobre uma verdadeira mudança de paradigma. Então, minha avaliação é que nós não estávamos bem, mas eu tenho uma visão otimista e penso que a pandemia pode sim trazer novos elementos, que vão ajudar a essa mudança necessária de rota. Professor Moacir, o Carlos Nobre, no primeiro episódio dos podcasts sobre o pós-pandemia da AFPEA, ele afirmou que a pandemia nos mostrou caminhos para reduzir emissões e evitar os piores cenários das mudanças do clima. Você concorda com essa afirmação? De qual cenário pior nos desviamos, para qual cenário melhor poderíamos sair se aprendermos algo sobre a nossa capacidade de mudar com essa lição da pandemia? Olha, eu acho que o Carlos está muito certo, né, nessa afirmação. Na verdade, se nós pensarmos, inclusive, considerando a própria pandemia, né, se nós pensarmos na origem da pandemia, e existem vários artigos científicos nesse sentido, muito leva a crer que existe uma correlação direta entre não só a pandemia do Covid, né, do coronavírus, como outras, né, doenças epidemiológicas que aconteceram no passado, com a agressão ao meio ambiente, né? Assim, eu acho que nós estamos avançando numa fronteira perigosa, que é justamente uma
fronteira de convivência, né, e de atuação intensa nos ecossistemas, e isso tem gerado, sim, o surgimento de vírus que estão com um nível de complexidade até então não conhecido, né? Nós temos várias situações como essa, a própria ébola, etc., e nos mostrou que a relação com o meio ambiente, né, e com a vida silvestre, no caso da ébola, por exemplo, é uma fonte de novas doenças, né, e doenças que têm um caráter de autocontágio. E a Covid, eu tenho certeza que não vai ser diferente. Então, essa é uma primeira constatação, não tenho a menor dúvida. E com relação à pandemia em si, eu acho que nós aprendemos muito com ela. Eu acho que a pandemia trouxe a constatação, que nós já sabíamos, mas uma coisa é você saber e outra coisa é você viver, a constatação, né, da limitação, né, da limitação de nosso planeta. Né? Uma pandemia como essa começa a colocar em causa todas as questões que envolvem não um país A, B, C ou D, ou uns países que estão em nível mais difícil, né, de seu próprio desenvolvimento enquanto sociedade, né, enquanto poder econômico. Nós não estamos mais falando de África, nós não estamos mais falando de países, né, em desenvolvimento. Nós estamos falando de todos os países. Então, a pandemia trouxe, sim, essa vivência, muito mais do que constatação de percepção, é a vivência da limitação de nosso planeta, né? E isso traz consigo, evidentemente, uma participação mais ativa, né, nas mudanças que nós teremos que empreender a partir daqui, né? No momento em que você envolve todos os países, todas as nações, independente do seu nível de poder econômico, de desenvolvimento, etc., você começa a se perguntar se de fato não deveríamos ter uma participação mais ativa daqueles que podem, né, e que devem agir, né? E com certeza está associado às nações mais ricas do planeta. Então, a pandemia trouxe isso, né? E a pandemia traz consigo também a possibilidade de uma nova visão com relação às ações, né? As ações são mais planetárias do que nunca, mas ela traz também, pela sua própria diferenciação, né? Nós vimos casos em diferentes países, em continentes que se evoluíram, né? Que evoluíram de forma distinta, e ações regionais são fundamentais. E isso, inclusive, é um dos tópicos de destaque do último relatório de avaliação do IPCC, né? Esse sexto relatório trouxe algumas coisas interessantes. Eu acho que ele subiu o tom com relação a isso, né? Porque ele traz para toda a humanidade a percepção de que não temos muito tempo ainda para constatações, né? Para constatações. Nós precisamos partir para a ação. Então, no bojo de toda esse contexto pandêmico, eu acho que, com uma visão otimista, mais uma vez, né, olhando aquilo que pode ser efetivamente útil, eu acho que nós estamos diante de novos paradigmas, não tenho a menor dúvida disso, né, e ficou, inclusive, um pouco claro agora, né, com relação ao tom, né, ao tom dos representantes das nações na COP26 em Glasgow, semana passada, né? Eu acho que eles tiveram muita sorte, eu acho que todos tiveram muita sorte, porque eles puderam se beneficiar dessas últimas informações da base científica, né, sobre as mudanças climáticas, e puderam ter uma visão atualizada do nível de gravidade do problema. Então, coincidiu, foi uma bela coincidência do relatório do Grupo de Trabalho 1, base científica do IPCC, ter sido lançado agora em agosto, exatamente antes da COP26. E Moacir, pensando nas mudanças globais que já são inevitáveis, assim, nós temos como nos preparar para esses cenários futuros? Quais serão os efeitos esperados nos oceanos, nas ilhas e áreas costeiras, como o próprio Recife, onde você mora, né? E qual o impacto poderá ser sofrido pelas populações que dependem diretamente dos recursos do mar, da zona costeira ou das populações que vivem em ilhas?
E o restante da população mundial? Olha só, a situação do oceano é complicada. É muito complicada porque, né, no nosso planeta Terra nós somos majoritariamente oceano. E o oceano é uma máquina térmica. Na verdade, essa máquina térmica tem uma influência fundamental sobre todo o clima do planeta, né? Essas trocas oceano-atmosfera pilotam, né, de certa forma, as variabilidades sazonais, as variabilidades interanuais e de longo período do planeta. Desde o relatório de avaliação passado, o 5º relatório do IPCC, nós fomos surpreendidos com algumas constatações que eram até então estavam na pauta, mas não apareciam de forma tão clara. Uma delas é que não apenas a parte superficial dos oceanos está esquentando, mas que a parte subsuperficial, eu estou falando mais fundo do que 700, 800 metros, né, nos oceanos, também está esquentando. Ou seja, nós não estamos mais falando sobre aquela capa que interage diretamente com a atmosfera, mas estamos falando do oceano como um todo. Então, isso é uma primeira constatação. E uma segunda constatação, que também ficou muito claro no relatório do IPCC sobre oceanos e criosfera, né, que foi lançado, é que a velocidade de aumento do nível do mar está acelerando. Só para dar uma ideia assim rápida, né, em números globais, o que nós verificamos nos últimos 20 anos é uma velocidade de aumento, né, uma taxa de aumento do nível do mar, que é, no mínimo, 2 vezes maior do que a taxa que foi verificada em todo o século passado. Ou seja, os oceanos estão aumentando o seu nível médio, tá certo? E a uma taxa cada vez maior. E nós começamos a assistir, em várias partes do mundo, alguns eventos que confirmam esse tipo de dado, né? Alguns eventos que nós esperávamos que acontecesse, por exemplo, em 2050, em 2060, nós estamos vivendo já isso. E Recife é um caso particular. Eu costumo dizer que Recife é um caso sintomático, eu diria, né? Quando a gente pensa aqui no Brasil. Por várias razões, né? Primeiro, porque, de forma global, geral, todas as áreas costeiras que estão na borda oeste dos oceanos, elas têm um acúmulo maior de água, né? As águas são transferidas da borda leste, no nosso caso da África, para a borda oeste, né? Que ataca aqui a América do Sul como um todo. E isso tem significado que, além dessa expansão natural dos oceanos, que é muito ligada a derretimento de geleiras, etc., a expansão térmica nos trópicos agrava a situação, tá? E em qualquer outra base, porque uma parte do nível do mar também vem, não é só das alterações, né, relacionadas às marés, etc., mas também da meteorologia, ação dos ventos. E qualquer base de dados que você pegue, você enxerga claramente que existe um acréscimo nos últimos 50 anos das intensidades do vento, justamente nessa borda leste do nordeste do Brasil, onde estão Natal, João Pessoa, Recife, essas capitais costeiras aqui da borda leste até Salvador. E por que Recife, né? Assim, Recife tem outro agravante, que é um agravante dele mesmo, né? Da própria cidade. Recife está fazendo 500 anos, né, minha gente? Não sei se vocês sabem agora, mas enfim, em breve, né, em 2037, a capital brasileira vai fazer 500 anos, né? É a capital mais antiga do Brasil, na verdade, tá? E Recife foi concebida num ambiente deltaico. Um ambiente deltático onde você tem o encontro de vários rios, como o Capibaribe, o Beberibe, né, o Tigipió, ou seja, que é um ambiente natural em que você tem já uma altitude média muito baixa acima do nível do mar, né? E Recife como as pessoas brincam, né, é a Veneza brasileira. Então Recife é entrecortada de canais e de rios. Nós estávamos agora há pouco numa reunião, um workshop muito interessante com os colegas holandeses, que nós mantemos uma cooperação, né, de aprendizado mútuo, né, que eles têm, na verdade, os Países Baixos, né, um conhecimento importante sobre
como vencer os desafios do aumento do nível do mar, e veio à tona justamente essas características todas, muito parecidas, né, com os Países Baixos, mas com Veneza também, né? Veneza está sofrendo um processo muito intenso de aumento do nível do mar, né? E está sofrendo com isso, e muito se falou da ocasião, e eu acho que é o caso também de Recife, sobre resiliência, né? A capacidade da gente conviver com aquilo. É muito interessante, é um projeto grande que existe lá, e que eu acho que traz consigo algumas informações replicáveis, que se chama Anfíbia, em que projeta a cidade de Veneza, onde você tem até que considerar algumas regiões e algumas áreas em que você vai ter alagamentos periódicos ao longo do ano. Então, eu acho que essas características todas, similares, fazem com que Recife seja muito vulnerável. Sem falar que o próprio estado de Pernambuco possui uma linha de costa onde existe a maior densidade populacional do país, né, maior do que qualquer estado. E Recife puxa essa densidade populacional. Então, existe uma pressão antrópica muito grande. Então, questões como drenagem urbana, saneamento, etc., né, a própria convivência, eu diria, com os canais, né, e com os rios que entrecortam a cidade, vai ser absolutamente necessário. Tudo isso vai ter que ser incorporado nos planos diretores de toda a região metropolitana, e se estende para além do município de Recife. Então, de fato, é uma situação, eu diria, ponta de lança, né? Assim, nós precisamos aproveitar, mais uma vez com um olhar otimista, nós precisamos aproveitar esse fato dessa alta vulnerabilidade de Recife e aprendermos como lidar, né, com essa evolução, inclusive nas outras cidades brasileiras. Então, eu acho que a gente tem muito a fazer, né, e nós estamos trabalhando para isso. E o que eu ia te perguntar também, Moacir, a concentração atmosférica de gás carbônico, ela aumenta em taxa praticamente constante aí desde a década de 60, né? E seja por conta das ações de aparência, né, o chamado greenwashing, seja pelo aumento da eficiência de tecnologias que permitem a produção com menos emissões, que acabam acarretando em mais produção sem redução das emissões globais, seja pela migração das atividades mais emissoras das jurisdições que controlam as emissões para as jurisdições mais lenientes, né, a chamada fuga das emissões, né, todas as ações feitas até hoje não reduziram as emissões globais, né. O Ailton Krenak, ele afirma que nos alienamos do planeta, que passamos a pensar na nossa existência humana como algo desconectado do planeta, né. Similarmente, também, o outro pensador, o Antônio Bispo dos Santos, o Nego Bispo, ele chama de cosmofobia, o medo que os que ele chama de eurocristãos têm da mata e dos seres que lá vivem, por termos comido do fruto proibido e temermos sermos castigados. Você acredita que precisamos mudar de paradigma, precisamos reaprender a viver nesse planeta para conseguirmos alterar a trajetória das mudanças globais, do clima, do acúmulo de plásticos e outras substâncias persistentes e do exaurimento dos recursos naturais que nós estamos provocando? Gustavo, com certeza, com certeza. Eu vou trazer alguns números aqui para você antes de entrar efetivamente nessa tua questão, tá? Você sabe que quase metade de todo o plástico produzido até hoje no mundo foi fabricado a partir do ano 2000. Olha só que coisa interessante, né? Assim, metade de todo o plástico de toda a história da humanidade foi fabricado a partir do ano 2000. E esse plástico ainda está na natureza, né? Outro fato que nos chama a atenção quando a gente pensa no oceano é que se as coisas continuarem nessa trajetória, em 30 anos, Gustavo, os oceanos do mundo conterão mais plástico em peso do que peixes, percebe? Então, assim, em 30 anos, pode até parecer para aqueles que estão nos ouvindo que é uma distância, né, um tempo longo, etc., mas para nós que trabalhamos com consciência climática, 30 anos é amanhã, percebe? Então, de fato, isso é uma preocupação muito grande. A questão do plástico é o maior problema de poluição atual de nosso planeta oceano, eu diria, né? Isso aí precisa de uma solução urgente, eu diria, tá?
eu acho que nós precisamos explorar o fechamento da economia circular. Na verdade, eu estou falando aqui que muito está se discutindo sobre a utilização do plástico para a produção, por exemplo, de hidrogênio, né, a partir da catálise. Isso aí é fundamental, então nós vamos trabalhar sobre isso, porque esse é o caminho, nós não podemos mais continuar nessa trajetória, tá? Eu acho sim, não tenho a menor dúvida, que nós precisamos mudar absolutamente a nossa relação com a natureza, né? Uns podem puxar para a questão mais religiosa, ou outros podem puxar para uma questão mais humanista, né? Mais relacional, ambiental mesmo, mas não tenho a menor dúvida que precisamos mudar de paradigma. Precisamos reaprender a viver e conviver com a natureza. Nós não podemos absolutamente continuar nessa trajetória. A COP, agora, a COP26, agora em Glasgow, na semana passada, trouxe isso de uma forma muito clara, né? Trouxe isso em todas as falas, tá certo? Agora, existe uma grande diferença entre o que se fala e o que se faz. Aí eu queria tocar um pouco nesse assunto, tá? Eu acho que, por exemplo, os dois acordos que me chamaram a atenção agora na COP26, como a redução do gás metano, né, e aquele acordo para a redução do desmatamento, foram partes interessantes. A inovação veio com o metano, né, que é um gás de efeito estufa muito mais agressivo, eu diria, né, do que o próprio CO2, e com uma resposta mais imediata, já que o tempo de vida dele na atmosfera é de cerca de uma década, um pouco mais, né, diferentemente do CO2. Isso é uma coisa boa. Com relação ao desmatamento, né, esse acordo que foi assinado por mais de 100 países, inclusive o Brasil, né, esses acordos terão implicações importantes na maneira em que o país irá reduzir a emissão de gás de efeito estufa e se adaptar, tá certo? Porque aí nós precisamos pensar em duas coisas. Precisamos pensar em reduzir as emissões, mas precisamos pensar muito em se adaptar, né? O que significa isso em termos práticos? Significa que nós precisamos de um arcabouço de planejamento mais audacioso e mais eficaz, tá certo? Não adianta ficar só enunciando, né, que nós iremos fazer um desmatamento zero, promover um desmatamento zero ou descarbonizar a nossa economia daqui a 2050. Nós precisamos, no Brasil, de mecanismo de controle, né, sobre essa evolução. Porque, assim, a evolução, a necessidade, o que fazer, eu acho que isso aí nós avançamos bastante, né? Mas, por exemplo, eu vou dar aqui um caso específico. Eu gosto muito da estratégia MRV, né, que veio muito à tona com o Acordo de Paris. Ou seja, qualquer ação ela tem que ter MRV, ou seja, ela tem que ser capaz de ser mensurada, ela tem que ser reportada e ela tem que ser verificada. Percebe? No caso específico da agricultura brasileira, né, do desmatamento, é fundamental que a gente retome seriamente, né, a proposta como agricultura de baixo carbono, propostas como integração lavoura, floresta, pecuária, e retomar os nossos planos setoriais, aqueles planos setoriais associados aos biomas que nós tivemos, né, como o plano setorial da Amazônia, o PPC Amazônia, o PPC Cerrado, o PPC Caatinga, né? O PPC Amazônia, os resultados dele, enquanto eles estavam vigentes, foram maravilhosos do ponto de vista de redução das emissões. Então, eu acho que a gente tem que ter, sim, uma visão, né, diferente, né, totalmente sintonizada, né, com a Ayrton e com o outro colega aí que falou, né? Mas a gente precisa de ação. A gente não pode mais ficar, né, na retórica. Não existe mais espaço para retórica. Isso ficou muito claro a partir do último relatório das bases científicas e foi refletido nos discursos, né, de todos os líderes mundiais. Então, assim, a percepção de que um hectare de floresta em pé vale mais do que qualquer outra utilização para a mesma área já é de conhecimento geral. E essa valorização só pode ser ainda mais incrementada. Por exemplo, vamos citar aqui um exemplo concreto. O projeto, né, o plano Amazônia 4.0. Mudar completamente a relação que nós temos com a Amazônia. O convívio, né, tem que ser muito intenso. E isso aí é rentável do ponto de vista econômico. Ou seja, não existe mais aquele vácuo, né, entre você fechar a economia ou não. A economia pode ser circular com a floresta em pé,
Então é isso que eu acho que a gente precisa planejar, é isso que eu acho que a gente precisa colocar no papel e acompanhar progressivamente através de mecanismos como o MRV que eu citei, né? Eu acho que a Rede Clima, por exemplo, tem um papel muito importante nisso, né? A Rede Clima, ela é rede brasileira, né, de pesquisa sobre mudanças climáticas globais. Ela está praticamente em todos os estados da federação, Lucas. O Gustavo conhece um pouco mais, que é co-coordenador da nossa área da nossa sub-rede da Rede Clima de Políticas Públicas. Então, o Gustavo conhece um pouco mais da Rede Clima, mas eu acho que é interessante, às vezes, a gente divulgar, porque a capacidade de você fazer o elo de ligação entre a ciência e os tomadores de decisão é fundamental. A Rede Clima, por essa elevada capilaridade, né, ela tem uma capilaridade. Nós estamos falando de mais de 40 instituições espalhadas pelo Brasil, né, e várias fora do Brasil que pensam nas mudanças do clima, sobre todos os aspectos. Somos 16 sub-redes. Então, esse elo de ligação ciência, comunidade científica, produção científica e políticas públicas é fundamental. E a Rede Clima preenche esse espaço muito bem, né? Então, eu acho que mais do que nunca o Brasil vai precisar da Rede Clima, né? E eu tenho certeza que todos sabem que o Brasil pode contar com a Rede Clima. Então, essas coisas precisam ser incentivadas, né? Você precisa ter, de fato, uma política pública que reflita aquilo que é dito nas conferências das partes, né? Eu acho que a gente está caminhando para isso. Eu espero que a gente tenha uma mudança, né, na rota que nós estamos tendo hoje com relação à questão da mudança do clima e com relação ao meio ambiente. Enfim, eu tenho a certeza que melhores dias virão, né? E eu acho que tudo aquilo que nós já sabíamos e que foi reforçado agora com a pandemia, eu acho que isso vai ser muito útil, né, para esse novo momento que o Brasil precisa implementar. Bom, Moacir, eu acho que em parte você já respondeu a minha última pergunta aqui para a gente encerrar o bate-papo, mas eu vou fazer de qualquer maneira para que o senhor complemente, fale um pouco na prática, então, do que a gente está falando. O senhor citou algumas das políticas públicas do passado que precisam ser reforçadas ou retomadas, né, o modelo do MRV. Que outras iniciativas precisam, na opinião do senhor, ser colocadas em prática imediatamente, né, no curto prazo, mas também em médio e longo prazo, para dar conta dos desafios que não são pequenos, como a gente percebeu aqui nesse bate-papo, que se apresentam quando a gente pensa no meio ambiente e nas mudanças climáticas? Lucas, nós falamos bastante aqui nessa conversa, né, anteriormente, sobre a mitigação, né? Ou seja, como é que a gente pode reduzir emissões, né, controlar o metano, né, que é muito importante, né, uma fonte importante é a nossa pecuária. Enfim, no Brasil, né, eu estou falando, mas eu acho que a gente precisa falar mais sobre adaptação, tá? Eu acho que nós precisamos, de fato, trabalhar a adaptação com todas as suas letras e sílabas. Ou seja, nós precisamos transformar, né, a nossa vida, nosso dia a dia, numa vida e num dia a dia que seja baseado na adaptação. Tá certo? Eu acho que é fundamental que a gente explore mais, né, e avance mais nos planos setoriais de adaptação, nos planos setoriais, né, de adaptação. Aí eu falo os estados, os municípios, né, o próprio governo federal, que tem um papel fundamental na coordenação de todas essas iniciativas, precisam urgentemente incorporar, né, seja através de leis federais, seja através de leis estaduais, seja através de leis municipais, poderes públicos, incorporar nas suas rotinas, né, o processo de adaptação da sociedade a essa nova realidade. Tá certo? Então, assim, é absolutamente inaceitável que nós estemos ainda hoje elaborando planos diretores de cidades e de governos, etc., sem considerar as mudanças do clima. Isso ainda é feito no Brasil. Tá? Uma iniciativa interessante, eu queria destacar, é o Adaptar Brasil, que foi lançado agora,
pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. O Adapta Brasil traz essa perspectiva de, para todos os municípios brasileiros, você identificar como serão as situações críticas com relação às mudanças do clima. Isso é uma plataforma maravilhosa, mas o próximo passo, que seria pegar tudo isso que está lá, por exemplo, eu vou no município de Uricuri, no sertão pernambucano, né? Se você clicar lá, você vai saber, o gestor municipal, ele vai saber que Uricuri, na década de 40, 50, 2040, 2050, vai ter um acréscimo de temperatura de tanto, e vai ter uma redução da sua disponibilidade hídrica de tanto, né? Trabalhando a questão da segurança hídrica, da segurança energética, da segurança ambiental e da segurança alimentar, tudo junto, né? E aí, o que o gestor tem que fazer? E isso aí tem que ser uma política pública, orquestrada pelo governo federal. O gestor tem que elaborar o planejamento daquele município, baseado e levando em consideração isso que está lá definido sobre bases científicas. Sem uma orquestração, ou seja, sem você, de alguma forma, veicular, né, a elaboração desses novos planejamentos com as questões associadas às mudanças climáticas, e aí eu estou falando de lei, eu estou falando do nosso parlamento mesmo, entendeu? Nós precisamos de um arcabouço legal para garantir que os gestores lá na ponta da linha, eles considerem isso. Então, isso só pode ser feito a partir de um aparato legal. Então, eu acho que nós precisamos urgentemente incorporar em todo o planejamento público essas novas realidades que vão surgir com as mudanças climáticas. Isso não é uma coisa para se pensar em fazer, é uma coisa, aliás, que nós já deveríamos estar fazendo. Então, isso é um fator fundamental, se nós queremos viver, né, enquanto sociedade, né, enquanto município, Estado, né, viver da melhor forma possível e conviver com essas mudanças da melhor forma possível. Então, eu acho que isso é uma providência que nós deveríamos, sim, adotar em nível federal, né, com repercussões para os outros níveis do poder público. Isso já está acontecendo, viu, Lucas, viu, Gustavo? Em algumas cidades, em alguns municípios, né, a gente tem exemplos interessantes lá em Itajaí, a gente tem exemplos interessantes, até aqui em Recife também, né, que foi obrigado a sair um pouco na frente, né, em outros municípios. Santos tem exemplos interessantes de incorporação, né, da adaptação às mudanças climáticas nos seus planos diretores, etc. Mas isso tem que ser uma ação generalizada, né? Outro aspecto que para mim é fundamental também é que nós possamos, e aí passa mais uma vez por uma questão de legal, né? E que nós possamos incluir nos currículos, e aí eu estou falando de ensino fundamental e médio e também de ensino superior, a questão da mudança climática. Nós precisamos ensinar ao aluno lá, né, ao estudante de 10, 12 anos, nós precisamos ensinar que o mundo que ele vai viver, e aí não tem mais retorno, né, com certeza, mesmo que nós consigamos ficar no 1.5, esse menino ou menina, né, ele vai crescer num ecossistema em mudança, né, e precisamos incorporar nos currículos dessa meninada toda o que na verdade, o que está acontecendo, né? E embutir isso na consciência, né, individual e coletiva. Então, assim, isso é um outro aspecto que é fundamental e que nós exploramos muito pouco. Eu vou dar um exemplo da minha situação aqui na Universidade Federal de Pernambuco, né? Assim, para implementarmos todas essas mudanças dos curriculares, etc., nós terminamos esbarrando, né, na LDB, que é na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ou seja, numa lei macro, né, e numa definição curricular, tá certo? E que bloqueia, né, essa relação do ensino médio fundamental com as mudanças do clima. Nós tentamos fazer isso no colégio de aplicação, né, nosso colégio de aplicação aqui, que é justamente com o ensino médio fundamental, e esbarramos nisso. Ou seja, nós precisamos atualizar nosso arcabouço legal. Isso aí é
é fundamental, né? E educação, e muita educação, e tem que ser prioritário, tem que ser mais do que nunca prioritário. Justamente no sentido oposto do que nós estamos passando agora, né? Com toda essa limitação orçamentária para a educação e muito também para a ciência e tecnologia. Então, é uma reversão total, eu diria, né? Da trajetória que nós estamos adotando nesses últimos 3, 4 anos aí. Se tiver mais tempo para uma pergunta, eu queria perguntar para o Moacir. Ele falou bastante aí do que a gente pode fazer em relação à adaptação. Em relação à mitigação, passou agora no dia 3 de novembro, no Senado, que é a casa iniciadora da tramitação, um projeto de lei 6539, que ele revisita aí a Política Nacional de Mudança do Clima, e ele justamente traz o que o professor Moacir já citou aí, dos planos, só que distinguindo, no meu ver corretamente, os planos de ação para prevenção e controle do desmatamento dos planos setoriais, né, que seriam, vamos dizer assim, lá onde você tem os agentes econômicos que precisam ser regulados para reduzir as emissões, né? Agora, eu acho que, no meu entendimento, eu queria perguntar a opinião do professor Moacir, se ele concorda com isso. Eu acho que deveria constar como conteúdo mínimo, né, desses planos setoriais, da indústria, do transporte, né, a indústria pode ser subdividida aí também, né, e do setor de energia, que também pode ser subdividido. Se não deveria haver, vamos dizer, uma cota de emissões que seria então distribuída pelo regulador, no caso do governo, né, forma de leilão, distribuição gratuita por mim, ou então ainda proibições de práticas e tecnologias emissoras em prazos definidos, né, fazer um phase-out de algumas tecnologias que são muito poluidoras, ou ainda algum tipo de taxação de carbono, mas que não deveria a gente não deveria se preocupar com isso, em estabelecer já em lei que esse tipo de conteúdo tem que ter, porque o que eu vejo é que a gente coloca muita meta como se o governo fosse reduzir as emissões, mas não é o governo que reduz, né? O governo ele regula as atividades econômicas, né? As emissões elas vêm dos agentes que participam da economia, né? Eu queria perguntar isso para o professor Moacir, como ele vê isso, para a gente colocar meta, né? É muito fácil prometer alguma coisa para daqui 10, 20, 30 anos, e sem a gente se comprometer aí com essa trajetória do caminho, de como que a gente vai reduzir essas emissões. Queria perguntar para o professor Moacir como ele vê isso e se ele tem alguma solução também. Perfeito, Gustavo. É muito boa a tua colocação. Eu vou tentar ser breve, mas olha só, nós enquanto Estado brasileiro, né, assim, o Estado brasileiro, eu falo nós porque eu participo da universidade, né, como ente público, né, com autarquia. O Estado brasileiro não tem condição de financiar, né, todo o processo de redução das emissões climáticas. O financiamento climático vai para além da capacidade do Estado brasileiro. O setor produtivo é fundamental nessa história, né? Eles são os atores, na verdade, né? O Estado é apenas um maestro, né, de toda a sociedade. Então, os atores principais do setor industrial, do setor produtivo, enfim, né, o agronegócio, tem que fazer a sua parte sempre. E eu acho muito pertinente essa tua colocação, sabe, Gustavo? Porque se nós não dermos o tom, fica muito difícil. Por exemplo, as empresas adoram investir em reflorestamento, mas elas têm uma dificuldade enorme em investir em redução de energias que são poluidoras em excesso, percebe? Elas, às vezes, têm o mesmo recurso, mas preferem, por efeito de marketing, muito provavelmente, lançar mão disso tudo e vão reflorestar uma determinada área, etc., enquanto elas poderiam fazer até mais com os próprios recursos, revendo, né, todo o balanço energético de suas instalações. Então, eu acho que precisa, sim, né, chegar um pouquinho mais junto, né, do setor produtivo e chegar com metas, e com metas que sejam legais, né, com estudos que sejam
viáveis também do ponto de vista econômico, né? Porque a gente não pode absolutamente se privar da contribuição dos entes privados, não? Eu acho que eles estão percebendo aos poucos, né, que isso é uma trajetória inevitável, mas eu acho que o Estado pode sim dar uma mãozinha aí para auxiliar na velocidade, na celeridade desse processo. Bom, então agora sim a gente conclui o nosso bate-papo. Vou primeiro agradecer mais uma vez o meu companheiro aqui de empreitada, o Gustavo Luedman, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA. Gustavo, valeu pela parceria mais uma vez. Eu agradeço, Lucas, aí, pela sua condução e também agradeço também a professor Moacir aí por nos dar essa oportunidade de discutir esse assunto aqui. Deixa eu pegar então a carona e também agradecer o professor Moacir Araújo, professor do Departamento de Oceanografia e vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco, ele que é coordenador geral da Rede Clima. Professor, também agradeço mais uma vez ao senhor por aceitar o convite para esse bate-papo, foi um prazer aqui a conversa. Obrigado, Lucas, obrigado, Gustavo, parabéns à Anfipea mais uma vez, né, por essa iniciativa e qualquer coisa estamos à disposição, viu? Tanto eu quanto toda a Rede Clima, né, para divulgar essas informações, para debater. Parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho e uma boa continuação aí para vocês. Grande abraço.